uma visionária. Aqui é o Reprograma-se, o espaço onde você escuta histórias reais, se inspira e desperta para uma nova consciência. Eu sou a Gê Eugênio, mentora de saúde mental sistêmica e criadora do método de transformação comportamental Flip. Quantas vezes você chamou de fracasso aquilo que era, na verdade, uma porta para um novo capítulo na sua vida? Eu sei que na teoria é fácil e viver na pele não é tão simples assim. E hoje temos aqui uma convidada, uma querida amiga, que vai inspirar você sobre como recomeçar. Empreendedora desde cedo, mãe dedicada, artesã com peças que carregam fé para a vida das pessoas. Hoje eu tenho aqui uma querida amiga que vai inspirar você, Jocely Luvisotto. Olá! Bem-vinda, Jô! Para mim é Jô. Para os íntimos, né? Sim, mas a maioria me chama de Jô e isso é muito bom, essa troca de intimidade. Que bom ter você aqui, obrigada por ter aceito o convite. É um prazer muito grande estar nesse programa maravilhoso, onde eu possa estar inspirando pessoas, inspirando mulheres a vivenciar o novo. Sim. E eu quero que você conte então para as pessoas um pouco da sua história, para que elas se conectem com a sua jornada até aqui. Depois você vai revelar as novidades, mas a Jô, lá pequenininha, o que você vivenciou, o que marcou a sua história, para que as pessoas possam, de repente, entender que isso faz parte da vida. Bom, eu fui uma criança muito alegre, muito brincalhona, adorava dançar, eu adorava fazer teatro, sempre muito criativa. E cresci numa família de empreendedores, né? Minha mãe sempre foi empreendedora, teve loja, confecção, sempre muito ativa no empreendedorismo, meu pai também. E então acho que eu já fui crescendo com isso, né? Então, aos 12 anos, eu já estava assim, explorando esse meu lado criativo, montava e desmontava peças. Então, foi uma infância muito lúdica. Eu tive uma infância Hoje as crianças nem sabem o que é isso, de brincar mesmo, brincar de roda, montar casinha, né? Que hoje as crianças estão mais no digital. E na minha época não, na minha época eu brincava muito, dançava, punha música, então a gente usava bastante a criatividade. E essa criatividade veio comigo já desde a infância, né? E agora, quando você olha para trás, você percebe que você se disponibilizou em vários momentos a explorar essa criatividade de diferentes formas, porque você é multitalentos. Então, eu quero que você conte quais foram os tipos de trabalho que você já realizou, como você superou momentos de desafio, como um período em que você teve algumas questões emocionais, né? Da sua jornada da maternidade também. Bom, minha mãe tinha loja e com 12 anos ela resolveu comprar uma outra loja. E daí ela chamou e falou assim: Jô, tu vai tomar conta dessa loja porque eu acredito em você. E daí eu fui tomando conta, eu fazia compra, eu vendia com 12 anos de idade. Então isso daí eu fui tomando gosto pela venda, né? Pela moda em si. Só que depois veio o Plano Cruzado. O Plano Cruzado fez a gente cair, perdemos tudo. Meu pai era super rico e ficamos pobres. Uau. E daí eu tive que me reinventar, né? E nessa jornada eu comecei a vender, a comprar algumas pecinhas, vender para as amigas. E quando fui fazer prótese dentária, eu me senti assim presa naquele mundo só da prótese. Foi quando eu comecei a fazer as bijuterias, eu aprendi a fazer as bijuterias. E o legal é que aonde eu comecei a comprar as peças, Gê, eu fazia a prótese e a menina me ensinou a
a fazer as bijuterias. Uhum. No fim, eu inspirei ela a fazer prótese. Hoje ela é uma super protética, essa moça. Olha só. Ela trabalhava nessa loja. Hoje ela é uma super protética e eu fiquei com as bijuterias, a gente inverteu os valores, né? Daí depois disso, eu com 20 anos, eu tinha 20 vendedoras de bijuteria. Então assim, eu trabalhei muito em cima dessa criatividade minha de montar peças, né? Então eu já estava num patamar bem grande. Resolvemos casar, casei com 19 para 20 anos. E daí começou a vir as jornadas, né? Então os altos e baixos do empreendedorismo. E o meu esposo, ele era advogado, um amigo chamou para ir para o Mato Grosso, fomos para o Mato Grosso. Eu vendi a loja que eu tinha em Cerquilho, que eu sou do interior de São Paulo, né? Vendi a loja e fui embora para o Mato Grosso. Lá no Mato Grosso montei uma loja, só que de lá era artigos de presentes e bijuterias, então continuei fazendo. Tive o meu primeiro filho e veio uma depressão. Olha só. Quando veio essa depressão, eu perdi a criatividade, fiquei um tempo sem criatividade, voltei para Cerquilho, com tratamento com psicóloga, melhorei, voltei a fazer bijuteria, comecei a ter vendedoras de novo, daí eu montei uma loja de roupa de adulto, depois loja de roupa infantil, então assim, foram viradas. Ou seja, acaba que aquilo que você aprendeu com a sua mãe, que foi o comércio, com o vestuário, ficou bem impregnado, porque nesse meio tempo você acabou empreendendo novamente nesse segmento, até que retornasse ou não a criatividade com as peças. Isso. E em que momento você sentiu que era possível retornar com a produção das suas peças e que tomou esse formato mais religioso? Esse daí foi quando eu vim para cá. Daí eu já estava aqui em Florianópolis. Hoje a Jocely, então, ela mora em Florianópolis, veio do interior de São Paulo e empreende com a empresa dela Mais Fé. Teve toda uma jornada antes de ela vir para cá, então só para situar um pouquinho o pessoal. Então, eu vim para cá em 2018. Eu em Cerquilho, era cabeleireira e tive uma padaria também, para vocês verem como eu... Sim, quando eu falo multitalentos, pois é, olha só. Eu sei cozinhar também, faço bolo, faço pão. Então, lá eu era cabeleireira e tive uma padaria. E meu filho queria muito mudar para Florianópolis. E eu pedi um sinal de Deus para vir, né, para cá. E ele falou assim, para você voltar tem que vender a padaria, porque eu peguei uma padaria falida, em 10 meses eu levantei ela, né, e ela estava bombando, e eu falei assim, mas como que eu vou vender a padaria, né? Foi no Dia dos Pais, 2 dias depois eu conversei com uma única pessoa, e essa pessoa falou assim, a padaria é minha. Então eu vendi a padaria em 2 dias, e fui ajeitando as coisas e vim embora para Florianópolis. Aqui eu trabalhei com vendas, fui gerente de um pet, até que o Padre Mário, ele tinha ganho um terço, e eu falei para ele assim, eu sei fazer esse terço. Ele falou assim, duvido que você sabe fazer. Duvidar de mim ainda? A Ariana? A Ariana, não. Daí eu peguei e falei assim, eu sei fazer sim. No dia seguinte eu levei o texto para ele, eu falei, só não tá com o nome igual do senhor porque eu não tenho. E aí eu fui me aprimorando, fui fazendo os textos, ele abriu um espaço para mim, ele me apoiou bastante, eu sou muito grata à vida dele, né, porque ele me apoiou bastante. Sim. E do jeito que eu tinha perdido, a minha criatividade voltou. Foi bem daí, pandemia, aquele rolo da pandemia que estava todo mundo em casa, né? Então eu voltei a fazer as peças bem nessa época, sabe? E daí começou dos terço colar, e do colar pulseira, e hoje a criatividade assim, a 1000 por hora, né? Explorando cada vez mais esse lado da fé.
esse lado de trazer um pouco de Deus na vida das pessoas em peças religiosas, mas com beleza, né? Com prazer de se usar. São peças... Você tem várias peças minhas, né? Tem, inclusive essa que é uma peça que para mim tem um significado bem importante. Eu e a Jo, a gente se conheceu numa comunidade de empreendedoras em Florianópolis, a qual eu sou grata também, porque durante o ano de... Em 2023, eu tive o prêmio de Mulher Inovadora, né? Isso. E em 2024, eu fui host de podcast mentora lá dentro. E eu lembro que eu passei a frequentar o Santuário da Nossa Senhora de Fátima por inspiração da minha amiga Jocely. E eu tive um movimento de reconexão com a minha irmã evanescente. Então, eu sou uma irmã gêmea sobrevivente. E essa pulseira, na hora que eu bati o olho, duas Nossa Senhora, né, duas cruzes, então tem uma simbologia. E é isso que eu vejo, que você leva através das suas peças, a fé, essa conexão espiritual, mas para as pessoas de vários tipos de fé. Né? Sim. Eu sou batizada na igreja católica, frequento de vez em quando a igreja, não sou assim, né, tão assídua, mas eu trabalho a minha espiritualidade, sou cristã e mesmo assim eu me conecto, né, às suas peças. Então, interessante, assim, conta um pouco das histórias que você já teve através das suas peças. E você sabe, Gê, porque... Que nem você falou, né? Você quase não... Você frequenta a igreja, mas não é. Eu vendo para todas as religiões. Não só católico. Porque eu tenho bastante Espírito Santo, eu tenho cruz, bastante tipo de cruz. E as pessoas, quando batem o olho, elas se conectam de alguma forma. Então, assim, eu acho que quando a gente crê em Deus, quando a gente tem Cristo em primeiro lugar, não importa a religião. Para mim não importa qual religião tu és, o que importa é o teu coração, a tua vivência, o que você é. Não adianta eu falar eu sou católica ou eu sou protestante, eu sou isso, e não ter um coração puro, um coração igual Jesus pede, né? Jesus pede que sejamos igual criança, puros, né? Sim. Então eu acho que a gente tem que ter essa pureza da criança. Então, assim, as minhas peças eu personalizo por conta disso. A pessoa tem que se conectar. Então ela escolhe da forma que ela quer, né? Então quando você escolhe, eu já vendi terço, que o terço é católico, mas eu já vendi terço para pessoas que não são católicas. Por quê? Porque eu coloco o Espírito Santo, eu uso muito o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em todas as religiões. Maioria delas, pelo menos, né? Sim. Então, a pessoa que bate, eu vou levar, porque eu sempre quis um terço e nunca achei um terço que fosse só do Espírito Santo. Olha só. Entendeu? Então, assim, isso daí é uma conexão. Hoje eu estou fazendo feiras em vários lugares. Né? E essas feiras tá me trazendo um conhecimento totalmente diferente. Um conhecimento que você se conecta com a pessoa pela alma dela, por quem ela é. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma vivência muito diferente, uma vivência que flui, né? Então, é muito bom a gente poder levar Deus, né, para as pessoas, a gente levar esse amor dele por nós. Sim. Isso daí é maravilhoso. Sim. E alguma história que através da sua peça alguém te contou? Eu lembro que teve uma senhora que uma vez eu te perguntei isso e você me contou, porque eu fico muito curiosa. Os símbolos no nosso inconsciente humano, eles têm muito poder, né? As imagens, e muitas coisas podem acontecer de transformação, de cura para as pessoas através dessas peças. Né? Tem uma senhora que ela me marcou muito pelo que aconteceu. Ela estava com um texto bem parecido com esse meu, é um texto colar, e o dela era branquinho. E ela estava indo para a missa das 9 da manhã no santuário, e eu expunha antes lá no fundo da igreja, né? Daí ela chegou, ela falou assim: nossa, Jô, tu não sabe o que me aconteceu. Eu estava chegando aqui, uma folha de coqueiro enorme caiu bem na minha frente. Quando caiu, eu segurei no texto e falei assim: obrigado, Jesus, tu me salvou.
Daí eu falei assim, ai, que bom, né, tal. Então ela acreditou naquilo que ela pôs a mão. E ela começou a assistir a missa. Ela assistiu a missa, daí teve a Eucaristia, a primeira comunhão, a comunhão, né? E ela levantou e foi comungar. A hora que o ministro levantou corpo e sangue de Cristo, o colar dela estourou. Uau! Mas assim, espalhou pedrinha para a igreja inteira. Ficou, o ministro não sabia o que fazer, ela também não, ficou aquele clima. Eu na igreja via aquelas pedrinhas pulando assim. Então, assim, foi uma libertação. Foi uma libertação. Teve um amigo meu também, ele comprou uma pulseirinha de braço e ele estava numa reunião, e uma reunião super tensa, era um tercinho de braço, né? E estava numa reunião, e a reunião tensa, e ele disse que perguntava, Jesus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Nisso, ele pegou a caneta assim, a pulseira dele estourou. Em cima da mesa da reunião era só pedrinha pulando. Então, assim, eu acredito muito que seja a hora que Deus está libertando, sabe? Que seja essa libertação. Olha, que interessante isso. Entendeu? Por que estourar? Já teve caso da Suzy que ela estava indo na estrada e o terço estourou dentro do carro. Ela tinha um tercinho penduradinho no retrovisor. E o terço estourou. Ainda o marido dela falou assim, ai, também você pendura um monte de coisa no carro, não sei o que, né? Tiveram que parar para estacionar. Pararam, tiraram, porque tinha pedrinha embaixo do pé dele, cataram todas as pedrinhas, tal, né? Os cristais, e seguiram viagem. 1,5 km, mais ou menos, para frente, um acidente gravíssimo. Olha só. Quem diz que não é Jesus que libertou? Sim, pode Deus ser libertou? coincidência? Pode, mas pode ser um sinal, né? Entendeu? E eu quero que você volte ali, então, esse momento, que você resgatou a sua criatividade. E o que eu mais quero trazer aqui é que, como mulher, mãe de 3 meninos, e aí depois você veio a se divorciar, então tem toda essa jornada de empreender, educar 3 filhos homens e manter essa fé. Conta como que é essa jornada, para que as mulheres, principalmente, possam ter como exemplo. Eu falo assim, é fácil? Não é. Eu fui casada por 28 anos, 32 anos com a mesma pessoa. Tive 3 filhos maravilhosos, o Augusto de 28, o Plínio de 19, que está no exército agora. O Augusto é psicólogo e o Benício, que está com 11 anos. Então não foi fácil enfrentar a separação, foi um momento muito difícil, muito decisivo, né? O Mauro não é uma pessoa má, ele é uma pessoa boa. Simplesmente a gente, de uma certa forma, desconectou, né? Eu estava com uns pensamentos, ele estava com outro. Então a gente acabou se desconectando. Não teve mais aquele entrosamento como marido e mulher. E a gente decidiu por separar. Continuamos amigos, né? Eu respeito muito ele. Agradeço muito a vida dele, que me deu 3 lindos filhos. E os meninos eu trouxe sempre muito dentro da igreja, né? A gente sempre foi, tanto eu quanto o pai dele, sempre muito católicos, muito dentro da igreja, e os meninos foram seguindo esse espaço, né? Então, quando a gente tem Deus, tudo se torna mais fácil, né? Verdade. É muito. Eu costumo repetir aquela frase que Deus sem mim, Ele é Deus, agora eu sem Deus não sou nada. É bem isso mesmo. Eu não consigo me ver sem Deus, né? A primeira coisa, antes de levantar da cama, a primeira coisa, eu abro os olhos e falo assim, ai, obrigado, Jesus, porque eu estou aqui, eu acordei. Daí eu rezo a oração do Santo Anjo, eu clamo ao Espírito Santo antes de levantar da cama, né? Agradeço dos meus filhos estarem bem. Então, a gratidão é muito importante, né? Inclusive, isso já é estudado cientificamente, o poder da gratidão, como isso mexe com o nosso inconsciente, como isso nos torna mais leves diante dos desafios que a gente tem nessa vida. A gratidão nos traz cura. A gratidão nos faz perdoar. A gratidão faz a gente amar com mais facilidade,
A gratidão, ela traz pra gente uma alma pura, uma alma imensa, sabe? Quando a gente começa a agradecer, gratidão é graça, né? Então, quando você começa a agradecer, a graça vem. É bem isso. Então, eu sou muito grata, né, aos desafios que a vida me põe, porque a cada desafio eu dou um pulo mais alto, né? É fácil, que nem agora eu tô fazendo feira. É fácil fazer feira? Não é fácil. Mas é nesses lugares que eu tô me conectando, é nesses lugares que eu tô levando a minha fé, e eu mostro isso para os meus filhos. E eles têm muito orgulho disso. Minha mãe, ela trabalha bastante, mas ela tem o meu amor, o meu carinho, o meu respeito. Então, quando eles veem também que a gente tem essa força, eles se tornam fortes também. E comprometimento, né? Acho que o que mais me inspira na minha amiga Juceli é o comprometimento. Ela é comprometida, primeiro, com autocuidado, porque em meio à vida de maternidade, de empreendedorismo, ela sempre está impecável, ela se cuida muito, tá? Então, eu vejo assim que olhar para o seu corpo como esse templo é também uma forma de ser grata a Deus, à vida. E eu ensino no método Flip vários métodos para cuidar da saúde, do corpo, da mente, da alma, então isso me inspira muito. Mas é o comprometimento como mãe de 3 filhos meninos, que é uma grande responsabilidade, né? Por mais que o pai tenha um contato, eu vejo que na prática é você que está ali tomando mais à frente, então é um desafio, porque a gente já conversou várias vezes da importância de eles não terem só essa força do feminino, para depois lá na frente eles entenderem, né, algumas questões da vida que exige deles como homens. E essa dedicação, comprometimento com a tua missão, né, empreender com as tuas peças. Quantas vezes eu falo, amiga, vamos tomar um café? Gê, eu tô aqui produzindo peças porque eu vou ter uma feira e tal. Aí a gente marca o café para outro momento. Então, esse comprometimento de entregar algo com qualidade, de quando você atende as pessoas, você olha para ela, vê, esse aqui combina mais com você. Então, é esse cuidado que eu vejo que é também o amor pelo que a gente faz. Eu acredito muito que esse amor é nutrido pela sua fé. Por isso que se chama Mais Fé. Mais Fé, Mais Fé. E assim, Gê, que nem eu falo, eu tenho 3 filhos, eu não tenho nada de cirurgia estética. Né? Né? Nada, nem botox ainda eu fiz, olha. Mas caminha, cuida da alimentação. Mas eu caminho, cuido da alimentação, tomo meu shot, eu sempre tô assim, me cuidando mesmo. Com você ainda mais me inspirando, né? Eu sempre faço a minha meditação de manhã. Bom. Não tenho toda essa concentração que você tem, mas eu chego lá. É treinável, tudo é treinável. É treinável. Ainda não fui para yoga, mas eu quero ir para yoga, mas é porque por conta da minha rotina ainda, eu acabo não tendo esse ainda separado esse tempo, mas eu tô sentindo falta disso, porque eu tô muito ainda assim, agora dá tempo, corro para academia, dá tempo, corro caminhar, e não é. A gente tem que ter a disciplina de horário também. Sim. Então, eu tô sentindo falta. Uma época eu estava bem disciplinada e agora eu perdi um pouquinho dessa disciplina. Continuo fazendo, eu não deixo de fazer minhas caminhadas. Mas eu vou falar uma coisa, que eu sou mais a favor da sua realidade hoje, de é melhor ir quando a agenda abre um espaço e ir, do que querer engessar um horário, aí você não conseguiu ir naquele horário, pronto. O resto do dia você não vai mais fazer. Porque empreender não é um planner, né? Não. Ali todo bonitinho, que você tem controle sobre tudo. Tem demandas que surgem, tem questões pessoais que aparecem, tem os filhos que às vezes também solicitam. Então,
Eu ainda sou mais, claro que é maravilhoso a gente ter como referência o melhor horário de atividade física, o melhor horário Sim. de meditação, o melhor horário para pegar minutos de sol, maravilhoso. Mas entre a perfeição e a ação, eu sou mais a favor de fazer Ação. como dá. Eu falo que nem ontem eu tinha que pegar uma roupa na costureira pro meu filho, pro Plínio, né? Sim. E daí eu falei assim, eu vou de carro. Não, eu vou a pé. Daí eu fui a pé, porque daí eu já aproveitei fazendo a minha caminhada, né? Então eu acabo aproveitando algumas horas assim. Preciso buscar um pão na padaria. Tá, eu vou a pé, porque daí eu caminho. Então, porque às vezes a gente fala assim, eu vou de carro que é mais rápido. Nem sempre é mais rápido. Porque você pega trânsito, você tem que achar lugar para estacionar. Então eu vou a pé, que eu aproveito a mexer meu corpinho. Sim. E ainda fazer. Então, assim, eu sempre procuro estar me equilibrando nisso daí, sabe? Porque senão a gente deixa a vida nos levar, né? E não dá. A gente tem que levar a vida e se organizar e sempre estar fazendo. Mesmo que não seja tão perfeito, mas tá fazendo. E ó, não sendo perfeita, ela é uma mulher maravilhosa, já, né? Uma mulher sábia, digamos assim, com tudo em cima e com filhos, sem cirurgia, se vocês estão me entendendo bem. E sim, ela passou por um divórcio, mas ela tem uma alegria de viver, que isso é maravilhoso. Com certeza isso fez com que, entre tantas mulheres lá daquele grupo que a gente fazia parte, eu me conectei com ela. E a gente tem os nossos passeios de amigas, a gente conversa sobre tudo na vida, né? E fez parte de um movimento meu de reconexão, inclusive com a Igreja Católica, né? Eu andava mais na minha espiritualidade, e eu quero que você fale também para as mulheres do que você tem inspirado hoje outras mulheres, porque muitas vezes você que está aí em casa está desanimada, está depressiva ou tendo crise de ansiedade. Eu sou da seguinte opinião: quando a gente tira algo de ruim, a gente precisa ocupar com algo de bom. Esses dias até falei lá na minha rede social, porque a sua energia precisa estar direcionada para algo novo. Então, a Jocely, ela também ensina mulheres a produzirem essas peças. Porque às vezes você acha que, não tenho jeito, não tenho talento. É treinável. E quem sabe, através dessas peças, outras mulheres possam resgatar a sua autoestima, a sua criatividade, levar essa leveza para o seu lar, porque uma mulher, ela é o centro de uma família. Se ela está bem, tudo flui bem. Se ela não está bem, tudo desanda. Bem isso mesmo. E essa possibilidade também de uma fonte de renda diferente, né? Gê, eu falo assim, são duas coisas que me ajudaram muito. Em primeiro lugar, ter alguém para te direcionar. Então, que nem quando eu estava nesse momento de separação, eu procurei um psicanalista e ele me ajudou muito a direcionar, a me procurar, a fazer eu encontrar um caminho, né? E porque eu não queria me separar, ninguém quer se separar. Mas a gente foi equilibrando e foi vendo o que estava me fazendo infeliz. Porque eu tinha aquela infelicidade que não era minha, que não habitava em mim, né? Mas eu estava infeliz naquele momento. E daí o que aconteceu? Dentro dessa jornada, eu comecei a fazer as bijuterias. E eu descobri que eu podia me curar com as minhas criatividades, né? Então, da mesma forma que uma vez eu perdi a minha criatividade por conta de uma depressão, eu voltei com a criatividade para curar outra depressão. Porque quando a gente está numa separação, a gente está em estado depressivo, a gente fica, a gente fica num estado depressivo, por quê? Porque luto, a gente fica vulnerável, né? É um luto que a gente vive. E eu voltei a fazer bijuterias bem nesse momento que eu estava vivendo o luto, né? O luto da separação. E daí eu voltei a fazer as bijuterias e fui me inspirando cada vez mais. E trazendo uma fonte de renda para sustentar meus filhos,
né? E assim, as mulheres que querem aprender a fazer bijuteria, né, a ter um ganho extra, meu Deus, você ter um trabalho, porque eu tinha que trabalhar e tinha que cuidar dos filhos. Eu não tinha com quem deixar, porque eu sou sozinha em Florianópolis. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém em Florianópolis. Rede de apoio, né? Uma rede de apoio. Eu tinha que me virar com eles, né? Ou pagar uma escola, que daí também, para mim, pagar uma escola tem que ganhar bastante, porque tudo é muito caro hoje em dia. Daí foi através das bijuterias que eu comecei a ver que a me conectar, de trazer eles cada vez mais perto de mim. Por quê? Eu fazia bijuteria em casa. Eles começaram a aprender também. Então, hoje eles me ajudam, tanto o Plínio quanto o Benício. O Plínio, sábado, ele estava de folga do exército, ele ficou fazendo bijuteria, porque ele sabe que ficou fazendo terços, porque sabe que final de semana eu vou estar em Brusque, numa feira grande. Então, ele me ajuda. Então, além de você estar trazendo um ganho dentro de casa, você está ensinando os seus filhos também um trabalho. A empreender. A empreender. Algo que você pode produzir e fazer daquilo uma fonte de renda. E mais, volta a dizer, o comprometimento. Eles viram que você faz o dinheiro com comprometimento. Isso com certeza eles vão levar para a vida, para aquilo que eles decidirem fazer. Com certeza, com certeza. Então, assim, quando você faz a bijuteria dentro de casa, você tem tudo isso, a companhia deles, dos filhos, né? Então, fica muito mais fácil de você estar também educando. Mas sabe que Entendeu? Algo importante, a decisão precisa começar por você. Sim. Não é, alguém faz comigo, alguém ajuda, não. Você começa, você decide e as coisas acontecem ao seu redor, né? Jo, a gente ficaria aqui muitas horas conversando, a gente está chegando ao final. Eu quero que você deixe aqui um pensamento, uma reflexão, uma inspiração para quem está nos assistindo. Em primeiro lugar, se ame. Quando você se ama, você consegue amar ao outro e ser amada também. E quando você ama, você pode construir toda a riqueza do mundo. Quando você se ama, você consegue se conectar com as pessoas, se conectar com uma peça, a fazer bijuteria e se reinventar. Não tenha medo. O medo paralisa. G, como o medo paralisa? Então, não tenha medo. Aquele negócio, vai com medo mesmo. Não, não é só não ter medo. É enfrentar. É se reinventar, sabe? Todo dia é um novo dia. Então, bora, vamos pra frente. Bora! Adorei! Jo, obrigada pela amizade, por ter vindo aqui. Eu tenho certeza que muitas mulheres se inspiraram com você. E que Deus continue te abençoando com essa alegria, com essa força. Que bom ter você na minha vida. Obrigada por essa oportunidade, por estar aqui com você. Muito bom. Nossa conexão. Então, viu? Se ame, então reprograma-se. Amém. Muito bom. Não é o cenário atual que define o seu futuro, e sim a decisão de plantar esperança em solo árido até alcançar um solo fértil. Eu convido você agora a fechar um pouquinho seus olhos, se concentrar na sua respiração. Inspire bem profundo pelas narinas, solte pela boca e mentalize: eu me abro para novos começos com leveza e fé. Hoje você tem a oportunidade de abrir novas portas, talvez elas já estejam até abertas para você, e entender que recomeçar não é perder, e sim trilhar um caminho que talvez você antes nem imaginava.
Na história de hoje, a nossa convidada nos inspirou e eu tenho certeza que você pode refletir comigo que a fé, ela não impede que tempestades aconteçam, mas com certeza, através dela, nós podemos recomeçar e trilhar uma nova jornada ainda nesta vida. Se essa história tocou você, nos acompanhe nas redes sociais, G Eugênio Flip e o YouTube da TVBC. Deixa aqui o seu like, o seu comentário e quem sabe a sua história pode nos inspirar e você vir aqui para o programa contar um pouquinho da sua jornada. Até o próximo Reprogramas.